Olá, investidores! Sou a Diana Cheng, do Money Times. Estou aqui hoje com o Caio Araújo, analista da Empíricos, que vai falar um pouco sobre o que podemos esperar dos fundos imobiliários em 2022. Caio, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Eu que agradeço, Diana. Prazer aí estar conversando com o pessoal do Money Times. Sempre bom aí, vocês são bem transparentes com o mercado, acho que é bem importante esse papo. Bom, Caio, para começar então nossa conversa, eu queria que a gente falasse um pouco mais do setor no geral antes de entrarmos em segmentos. A gente viu que 2021 foi um ano bem conturbado, né, para os mercados, tanto lá fora quanto aqui, e os fundos imobiliários também foram bastante impactados, principalmente no último mês. O que podemos esperar dos fundos imobiliários para o próximo ano? Ótimo, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho de contexto aqui antes para explicar um pouquinho dessa queda e depois a gente já traz um feedback assim, para 2022, que eu acho que vai bastante importante esse contexto agora. Primeiro, a gente tem um ponto que é o inimigo número 1, talvez esse ano, foi a elevação da taxa de juros e a perspectiva para o ano que vem, que chega em torno de 11% a 12%. Né? A gente está falando aqui da Selic, que é a taxa de renda fixa que baliza a maioria dos investimentos na renda fixa, né? E com isso, a gente viu, além de uma piora das condições econômicas ao longo do tempo, né, aumento da inflação, que está em patamar elevado ainda, questões fiscais importantes, uma movimentação política, isso tudo engloba nessa condição macroeconômica brasileira que acaba impactando os ativos de risco. Os fundos imobiliários têm um volume interessante de investidores, tem um capital, expandiu muito o capital investido em fundos imobiliários nos últimos anos. São assim, se comparar de 5 anos atrás para cá, expandiu mais de 15 vezes esse número de investidores. Então é bastante. Só que o volume ainda é moderado em relação a outros mercados. E nesse sentido, a migração do capital da renda variável para a renda fixa, que é algo comum em momentos de aperto monetário no Brasil, a gente já viu isso em cenários anteriores, ele impacta mais diretamente os fundos imobiliários, que hoje caem mais ou menos 10% no ano, né? Se você observar de 2 anos para cá, o auge dos fundos imobiliários, ali, final de 2019, a gente vê uma queda um pouco maior, na casa de 15% a 20%, e isso é algo que a gente tem sentido um pouco assim na veia, tanto por conta dessa primeira questão da Selic, quanto por conta da questão operacional de alguns segmentos, que a gente vai entrar mais para frente, mas durante a pandemia a gente teve um impacto relativamente grande em algumas classes, né, que pararam um pouquinho de pagar alguns rendimentos, então isso também afetou um pouco a indústria, e acho que essas duas variáveis ali foram as que mais afetaram. Para o ano que vem, a gente tem essa perspectiva de Selic mais alta, que deve trazer ainda oscilação para o mercado, acho que isso não tem dúvida. Outro ponto é a eleição, que assim, acho que está um pouco até, não está tão no preço, vamos dizer assim, o mercado comenta sobre isso, mas o cenário ainda é bem certo, então não diria que no início, já de cara, vai trazer muita volatilidade. Mas a questão da macroeconômica associada a toda essa política eleitoral que deve influenciar um pouquinho de preço, vai trazer volatilidade. Por outro lado, a gente tem uns fundamentos que eu considero bem positivos, assim, principalmente para fundos de tijolo. Tanto começando num ponto de vista mais geral, você pegar, por exemplo, o nível de yield dos fundos imobiliários do IFIX hoje, que é a referência aí de indexador do mercado, comparar com a taxa real da B35, que é uma referência também que baliza vários contratos de fundos imobiliários. A gente está vendo um spread, que é uma diferença ali entre os dois, na casa de quase 5%, 4,8%, se não me engano. Esse talvez seja o maior nível dos últimos 5 anos. Então, alguns fundamentos começam a chamar a atenção. O desconto dos fundos em relação ao valor patrimonial, principalmente nos fundos de tijolo. Isso também é um fator que está chegando aí num desconto muito exagerado. E a gente já começa a ver um fluxo de mercado mais favorável, vamos dizer assim, não em termos de valor de capital, mas em termos de interesse. E isso é algo que acho que vai favorecer bastante os fundos em 2022, apesar da volatilidade. Legal. Agora entrando para segmentos, né? Eu queria começar falando sobre shoppings. A gente viu que as operadoras de shopping centers tiveram um terceiro trimestre muito bom, porque dava para perceber que começaram a se recuperar, né? Essa tendência de recuperação, ela vai seguir em 2022 ou você vê algum risco aí de retroceder? Não diria que o retrocesso, acho que é improvável, porque o impacto da pandemia nos shoppings foi muito contundente, né? Então a gente teve uma porção de fundos que ficaram meses sem pagar rendimentos aos cotistas por conta disso. A operação totalmente travada, economia de custo total, e agora a gente vê voltando com mais aceleração, vamos dizer assim, como você falou, desde o início do terceiro trimestre principalmente. A gente estava olhando para esse cenário no primeiro semestre desse ano, dado que a efetivação do programa de vacinação a gente já previa que seria bem sucedido, e os shoppings realmente começaram a aumentar os seus rendimentos.
Só que os shoppings também são muito, vamos dizer assim, sensíveis a variações do juro. Eu acho que talvez seja a classe imobiliária que seja mais sensível à variação do juro. E por isso, eu vejo, hoje não é a minha maior posição, vamos dizer assim, em termos de tijolo, são os shopping centers. Acho que as performances das lojas são boas, a competição com esse ambiente online, ela não é uma competição tão direta, que você tem alguns produtos em shopping centers que são irreplicáveis. Além disso, você também tem praça de alimentação, que sempre foi um sucesso, vamos dizer assim, para shopping center, cinema, opções de lazer ilimitadas. Isso valoriza muito o empreendimento. Quando você tem um empreendimento bom de shopping, bem localizado, com alta barreira de entrada, significa que você não tem tantos competidores próximos, sem dúvida é um ativo vencedor de longo prazo e merece negociar com prêmio. Hoje a gente vê a maioria dos fundos negociando com desconto, dado essa variação de juros. Ainda acho que não é, em termos relativos à indústria, não é o melhor desconto para se capturar, mas a gente tem sim uma participação em alguns shoppings, principalmente aqueles que eu vejo maior qualidade em termos de público, em termos de lojas, ou em termos de barreiras de entrada, como eu falei, uma competição assim mais difícil de ser encarada. Então esses dois pontos acho que são favoráveis para shoppings daqui para frente. Eu queria falar sobre a nova variante, né, que, enfim, foi descoberta na última semana. Isso impacta alguma coisa? Tem esse risco dos shoppings voltarem a fechar, né, temporariamente as operações, né, enfim? Tem esse risco, tem esse risco. A questão da nova variante, eu não sou especialista no assunto, já deixando isso claro, né? Mas é uma questão que traz incerteza, sem dúvida o shopping é muito influenciado por isso, mas outros setores também são, né? Acho que além de tudo, tem dois pontos que eu queria trazer em relação a isso. Primeiro, é algo que a gente teoricamente já conhece, essas paralisações a gente já conhece, né? Então isso facilita bastante para o gestor do shopping, ele deixa... A maioria dos fundos que a gente analisa aqui tem rendimentos acumulados hoje para poder, ao menos, conseguir remunerar o cotista em caso de novas paralisações. Isso ajuda muito. Outro ponto, os shoppings, por mais que não seja uma função ideal, eu considero uma função secundária, muitas vezes as lojas continuam funcionando como ou centro de distribuição, ou a própria praça de alimentação como um ponto de entrega, né? E várias iFood da vida, Uber Eats, essas coisas, então isso funciona bastante. Isso tem funcionado como um plano B, funcionou durante a pandemia. Não é o ideal, óbvio, acho que existe um risco em cima do shopping centers de novas paralisações, mas como ainda está muito cedo, a gente já tem uma perspectiva de conhecer um pouco mais sobre o vírus. E sobre as vacinas, acho que é um risco um pouco mais marginal hoje. Posso estar enganado, é claro, e esse é um dos motivos, inclusive, da gente não ter uma posição tão firme, tão consolidada em shopping centers hoje, não é minha preferência em tijolos, mas é um segmento que eu gosto para o longo prazo. Assim. Uhum. Você falou sobre centros de distribuição, eu queria entrar então no segmento de logística, né? A gente viu que foi um segmento bastante beneficiado por conta do boom do e-commerce no Brasil. Uhum. Será um segmento que continuará forte no próximo ano? Em termos de demanda, sem dúvida, assim, a gente está observando, eu assim, confesso que no início do ano eu até tinha um pouco minhas dúvidas em relação à demanda, se ia continuar com a volta de, por exemplo, shopping centers, outros locais, se a demanda ia continuar tão resiliente, mas o e-commerce e outras categorias ali que necessitam de uma infraestrutura melhor continuam empurrando essa demanda para o setor de galpões logísticos, que tem sido bem forte, assim, a vacância está em níveis mínimos históricos, especialmente se você olhar regiões mais populosas, como a região da ABC aqui em São Paulo, que fica bem próxima, a região raio de 15 km aqui da região metropolitana de São Paulo, tem uma demanda bem forte, os preços aí estão mais elevados, vamos dizer assim. Fora do Brasil, muito gestor de logística olhando para capitais fora de São Paulo, porque aqui você já vê um preço um pouco mais esticado, às vezes você consegue ter uma opção interessante no Nordeste ou no próprio Sul para galpões logísticos. Tem uma questão que é o nível de oferta para os próximos 2 anos, que é um nível de oferta mais elevado, muita gestora, muita empresa que está enxergando essa demanda resiliente, também está produzindo galpão para conseguir capturá-la, né? Isso pode ter impacto de preço de aluguel, sim. Particularmente, eu acredito que nem toda essa oferta projetada será realmente entregue, porque a gente tem condições de juros hoje, condições de crédito mais estressadas, então muitas vezes você planeja novamente o que você vai fazer, você talvez adia um pouco alguma construção de galpão, dado que você tem um custo de dívida, às vezes um custo de funding um pouco mais elevado, então acredito que até seja uma boa posição você ter um galpão hoje em termos de renda principalmente, porque você vai ter, teoricamente, uma vacância
pequena, ou seja, um nível de ocupação resiliente, e possivelmente um aumento do valor real dos aluguéis, dado que a gente tem uma competição por busca de boas áreas hoje, principalmente nas regiões aqui São Paulo, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte e algumas outras regiões específicas. Perfeito. E agora eu queria falar sobre outro segmento que mudou muito por conta da pandemia, né? Que eu estou falando de lajes corporativas. Muitas empresas adotaram o regime de home office. E o que isso acaba impactando para os ativos do segmento? Esse é um ponto que não há um consenso dentro da indústria, né? O quanto um home office, ou a perspectiva de home office, de modelo híbrido, né? Que vem 3 vezes por semana para o escritório, fica 2 em casa. Quanto isso vai impactar o nível de vacância dos empreendimentos, seja numa região premium, uma região menos premium, mas fora do padrão, vamos dizer assim. Isso ainda não há um consenso. No Brasil, principalmente, o que a gente está observando é que as empresas estão voltando, especialmente entre setembro e outubro. Foi um mês que eu vi bastante movimentação dos gestores, que a gente fez uma pesquisa interna ali com as principais casas, e eles observaram assim, o dobro do fluxo nos escritórios, que era baixo, então o dobro de alguma coisa baixa continua baixo, mas mesmo assim é uma intenção melhor de retorno. E a partir de janeiro que a gente vai ver as grandes corporações, principalmente, retornando nesse modelo híbrido, que vai ser posto à prova. Acredito que esse vai ser um mês fundamental para a gente ter uma sensibilidade menor do que é home office, do que é modelo híbrido, quem está se adaptando, quem não está. Em termos práticos, como que a gente analisa isso? Basicamente, em nosso modelo, assim, em nossas projeções, a gente está projetando um nível de vacância, ou um nível de ocupação menor do que o histórico, ou um nível de vacância maior do que o histórico, que a gente já consegue entrar num cenário um pouco mais de estresse. Aí vai depender um pouco, sabe, da localização do ativo, da qualidade, do nível de oferta projetado para a região. Isso tudo influencia. Para regiões mais premium de São Paulo, que tem vacâncias historicamente baixas, região que a gente está aqui, o Itaim, a região da JK, a região da Paulista, eu gosto bastante desses locais para lajes corporativas. Acredito que ali, mesmo que a gente tenha um modelo híbrido que impacte em termos de ocupação por metro quadrado dos empreendimentos, a gente ainda tem um fluxo de demanda forte, sempre teve. São localizações que têm suas peculiaridades, têm suas características qualitativas, principalmente paulista, assim, o fluxo de transporte é muito bom, por exemplo. Aqui na região do Itaim, empresa financeira, todo mundo gosta de estar aqui, é uma região mais de luxo, vamos dizer assim, o pessoal gosta. E nesse sentido, eu acho que tradicionalmente teremos uma vacância baixa nessas regiões, e aí eu acredito que tem um desconto muito exagerado no valor atual, mesmo em relação ao valor patrimonial, em relação ao custo de reposição, em relação ao nosso modelo, por exemplo. Então tem acho que o mercado bateu bastante nessa tecla. Acredito que é um tema também que nos jornais chama atenção, então trazer uma perspectiva mais pessimista agrega para o veículo midiático. Então tem muita coisa aí que não está muito, vamos dizer assim, definida, e eu acho que até pode ser uma oportunidade. É claro que no curto prazo a vacância está em níveis altos, São Paulo está com nível alto, o Brasil está com nível na casa de 20%, então é algo que vai demorar um pouquinho para engatar. O ciclo está no momento de baixa, mas eu acredito que esse momento de baixa esteja se encerrando, especialmente nessas regiões mais qualitativas, nessas regiões premium que a gente chama. Perfeito. Bom, para finalizar, eu queria que você compartilhasse com a gente alguns fundos imobiliários que você recomenda para o próximo ano. Você falou muito sobre desconto, né? Então, tem algum ativo do setor de shoppings, do setor de logística e também do setor de lajes corporativas que você recomenda? Tá, vamos lá. No caso, vou começar por... Pensar qual que eu vou começar. Vou começar por lajes corporativas, que foi o último que eu falei, que eu acho que tem um desconto mais elevado. Acho que essa eu vou entrar no padrão, vamos dizer assim, mais conservador da indústria, que é no VBI Prime Properties, que é talvez o ativo com maior qualidade da indústria em termos de lajes corporativas. São prédios muito bem localizados, todos AAA, que a gente costuma chamar, que é o nível mais alto de classificação, certificado de sustentabilidade, vacância quase zerada. Então, mesmo com a vacância do mercado em nível alto, esse fundo apresenta uma vacância zerada, com contratos bem remunerados. Tem um certo risco de concentração em alguma receita imobiliária de alguns inquilinos. A gente pode entrar na série renda imobiliária, a gente entra um pouco mais, aprofunda um pouco mais isso aqui na Empíricos. Mas, de qualquer forma, é um fundo que eu vejo aí com bastante desconto. Se você pensar, por exemplo, que um custo de reposição aqui
Faria Lima está em torno de 30 mil metros quadrados, chutando até um pouquinho mais baixo, esse fundo negocia mais ou menos 22 mil metros quadrados, 21 mil metros quadrados atualmente. Óbvio, eu não acredito que vai fechar até 30 mil de uma forma muito rápida, mas é tradição do mercado que esses preços se alinhem em algum momento. Então, mesmo que seja em torno de 25 mil, você já está vendo um prêmio bem interessante para o fundo, né? E é um fundo que tem essa localização premium, como eu falei. Bom, esse é um deles. Eu queria trazer um aqui, para também não deixar de lado esse setor, que é bem importante, que é o setor de crédito imobiliário, que eu não posso deixar de lado, porque ele tem sido um bom segmento esse ano para preservação de capital, para remuneração. É um setor que consegue repassar de forma mais imediata os indexadores, então inflação e CDI. Você tem um repasse mais rápido que os fundos de tijolo, isso influencia. E tem um fundo que é o Kinea Rendimentos, que é também outra indicação um pouco mais conservadora, mas ele consegue repassar bem a Selic, o CDI, que quase toda a carteira dele está indexada ao CDI, mais um prêmio ali na casa de 2%. Então, é um veículo importante caso o mercado ainda continue com esse fluxo negativo, vamos dizer assim, renda variável para renda fixa. Esse é um fundo que se protege um pouco mais, esse mês de novembro mostrou isso, que fixa caiu a cerca de 5%, 4,5%, e o fundo praticamente ficou estável ali, até subiu um pouquinho. Então, é uma das nossas principais recomendações aqui na casa. E trazendo mais acredito que eu vou trazer um fundo de logística agora, vamos trazer um fundo de logística. Eu vou trazer o HSI Logística, que é um fundo aí, uma recomendação um pouquinho mais arrojada que a gente tem aqui na casa, porque ele é um portfólio um pouco mais concentrado, ele tem 5 ativos, mas está prestes a alienar um deles para gerar um ganho de capital. Isso vai ser distribuído para os cotistas em breve também, caso dê tudo certo na operação. Como ele tem um portfólio um pouco mais concentrado, nem todos os ativos são premium, são próximos de capitais, mas é um portfólio mais concentrado em relação à média do mercado. Então ele está oferecendo um yield mais interessante hoje. A gente acredita que um yield de 2 dígitos, né, seja bem factível para o fundo hoje, considerando o preço atual da cota, que está muito desvalorizado em relação ao valor patrimonial, por exemplo, coisa de 20% a 30%, que é algo incomum na indústria hoje. Então acho que é uma oportunidade pontual aí também no setor de logística, é uma das nossas posições aí também na carteira de renda. Maravilha. Caio, eu queria agradecer mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição aqui, vocês sabem disso, e ótimo, obrigado aí pelo convite. Obrigada. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, comente o que achou. E para mais informações sobre o mercado financeiro, acesse o site do Money Times ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigada e até mais.